Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? O anime de Dragon Ball Super acabou se encerrando em 2018, lá na saga do Torneio do Poder. Mas caso você não saiba, o mangá continuou com duas sagas até que bem famosas. No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre a última que saiu. Mas é claro, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever na parte que é muito importante e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O começo da história aqui se segue logo depois do final nojento da saga Moro. Basicamente, o Jaco tava lá na estação da Patrulha Galáctica, sendo preguiçoso, até que um companheiro dele falou que eles precisavam ir para a prisão galáctica. Lá dentro nós encontramos alguns dos capangas do Moro da saga passada, e eles mencionam que não se esqueceram que os patrulheiros galácticos mataram os amigos deles. E é nessa conversa que o 7-3 acaba virando o assunto, pois aparentemente ele teria morrido graças à explosão do Moro. Só que eles nem fizeram questão de checar se ele foi realmente destruído completamente. Eles são meio burros. Porém, por precaução, tanto o Jaco quanto o amigo dele vão lá ver o que tá acontecendo. E adivinha só, a cabeça do 7-3 acabou se regenerando. Porém, quando o Jaco e o companheiro dele chegam, ele já tinha sido roubado. Só que eles não sabem disso. E uma curiosidade aleatória que essa saga nos deu é que o Jaco gosta muito de leite. Eu tomava litro de uma vez só, leite de uma vez, assim, de uma vez, plá, plá, leite ninho, de qualidade, sem desnatado. E logo após isso nós temos um time skip extremamente desnecessário, o que faz eu confirmar minha teoria que DBS tem fetiche nisso. Nós somos levados para a nave de um cara aleatório e finalmente o Granola aparece pela primeira vez. E eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse cara. Mas primeiro vamos falar sobre a farmada de aura que ele tem nessa cena, que ele literalmente chega destruindo todos os androides que parecem com o 7-3, sem dificuldade nenhuma, até que ele finalmente encontraria o mesmo. Então nós somos levados para um flashback bem no passado, onde mostra um planeta sendo destruído e um Ozaru olhando para dentro de uma estrutura. E aqui já me ganha um ponto pelo fato do Ozaru aparecer de novo. Porém o Granola acorda no meio do flashback como se fosse realmente um pesadelo. E aqui nós descobrimos a motivação do mesmo, que é se vingar dos Saiyajins do Freeza. Só que pro universo de Dragon Ball, tanto os Saiyajins quanto o Freeza estão mortos. Então ele acha que não pode mais executar a vingança dele. Porém a cena é cortada para mostrar o Goku e companhia fazendo besteira no planeta do Bills, como já é normal no Super. Eu admito que peguei um pouco de ranço do planeta do Bills. Pra piorar, eles ficam batendo nessa tecla de que o Goku quer lutar com caras fortes e sei lá o que, mas pelo menos ele tem uma luta até que interessante contra o Whis. Só que no final, obviamente o Goku acaba perdendo, e nisso o Whis avisa que ele precisa tentar ter o próprio instinto superior dele, o que eu acho uma ideia péssima, mas tá bom. E como já foi mostrado antes, o Vegeta não quer seguir o mesmo caminho que o Goku, e por isso ele acaba indo falar com o Bills. E o Destruidor acaba falando um pouco sobre a técnica dos deuses da destruição, que é bem diferente da técnica dos anjos. Basicamente não tem isso de manter o coração tranquilo, e o Vegeta quer que o Bills treine ele. Só que o Bills fala que não vai e sai andando por aí. A cena então voltaria para o Granola. E pelo pouco que eu vi do personagem, eu acho que seria interessante se ele fosse dublado pelo dublador do Seiya. Eu queria saber se vocês concordam comigo. E ele acaba se encontrando com os chamados Hitters, com o seu membro principal sendo o Elec. E eu já achei o personagem interessante aqui, porque ele não vai atrás de poder bruto. Na verdade, ele diz que dinheiro e informação podem comprar tudo. E a informação que ele quer tá justamente dentro do Android 7-3. Só que os Hitters não estão recebendo muitos trabalhos para entregar para o Granola, porque basicamente o Freeza voltou à vida. E dessa vez de forma oficial, porque no renascimento de Freeza ele não fez nada. E como o Granola tá obcecado com a vingança dele, ele pede logo a localização do Freeza. Porém, ele é logo mogado pelo irmão mais novo deles, chamado de Gas. O Granola então vai embora depois de pegar o seu dinheiro e a gente descobre qual que é o plano do Elec. Basicamente ele quer fazer com que o Freeza mate o Granola porque ele tá ficando muito forte. Mas primeiro, para achar as informações que ele precisa, ele vai atrás do Zuno. Agora, antes do Granola chegar no planeta dele, ele acaba enfrentando um figurante lá, mas sinceramente o cara foi extremamente burro. Eu não vou nem perder o meu tempo falando sobre isso. E qual exatamente é o planeta do Granola, Goten? É o planeta Cereal. E isso não é uma piada. Porém, a raça do Granola, os Cereal Jeans, aparentemente não vivem mais por lá. No lugar, quem tá lá são os Sugarianos, de Sugar, açúcar. A raça do Granola foi extinta, com ele sendo o único sobrevivente, e aí os Hitters acabaram usando os cestos do planeta para criar essa cidade, onde agora habitam os Sugarianos. Porém, o foco do Granola para um pouco aqui e a gente volta para o planeta do Bills, onde o mesmo estaria conversando com o Vegeta sobre os crimes passados dos Saiyajins. E o Vegeta diz que mesmo se eles não tivessem encontrado o Freeza, eles
seriam extintos por causa da sua maldade. E nisso, o Bills decide começar o treinamento do Vegeta, dando rage bait nele, e simplesmente falando que foi ele que mandou o Freeza matar os Saiyajins. Só que a lição que o Bills queria ensinar ao Vegeta é que ele deveria desapegar do passado, e ele não deveria pensar sobre o que os Saiyajins fizeram, ou sobre qualquer coisa para usar o poder da destruição. O Vegeta é bem humilhado aqui, mas é um treinamento interessante. Só que quando os Seethers estão vendo os dados do 7-3, eles acabam descobrindo sobre a existência das esferas do dragão. E eu acho muito legal isso das esferas não serem conhecidas universalmente. É um detalhe bobo, mas eu pessoalmente gosto. E apesar das esferas da Terra terem virado pedra porque eles fizeram um desejo, ainda tem as esferas do planeta cereal. E se temos esferas do dragão, temos um Namekuseidin. Ele se chama Monaito e basicamente criou o Granola. E esse diálogo é muito interessante sobre como o Monaito não quer que o Granola seja consumido pela própria vingança. E principalmente ele não quer que ele use as esferas do dragão para isso. E temos até um pequeno momento onde vamos para Namekusei e temos o grande patriarca explicando sobre as esferas. E eu gosto porque dificilmente nós temos esses momentos explicativos em Dragon Ball. Só que aqui nós temos um plot um pouco conveniente, porque o Granola não podia usar as esferas do dragão daquele planeta porque ele não tinha outra. E curiosamente no dia que ele descobriu sobre elas, passa uma matéria na TV sobre eles encontrando uma esfera do dragão. Mas eu vou deixar essa passar porque esse dragão é realmente muito legal. A aparência dele é toda diferentona. E aqui o Granola fala que quer se tornar o mais forte do universo. Porém, isso vai ter consequências. E quais consequências, Goten? A gente não sabe, porque a gente volta pro treino do Vegeta. E aqui ele basicamente começa a aprender como funciona o Hakai. Só que o que eu acho mais interessante é o fato de que logo depois o Granola usa uma técnica muito semelhante ao Hakai. Só que por enquanto não é nada confirmado. Ah, eu até esqueci de falar, mas o Granola tá com esse cabelão aí. E uma coisa que eu acho interessante é essa culpa que o Monaito sente. Principalmente agora que o Granola aceitou a condição para usar as esferas. É um detalhe simples, mas eu gosto. Infelizmente o Granola corta o cabelão dele e vai lá falar com os Seethers. Ele explica que virou o homem mais forte do universo, só que ninguém acredita. O Elec fala pro gordão expulsar o Granola, mas isso não adianta porque ele é completamente estudado. E o mesmo acontece com a mulher, que é logo salva pelo gás. Só tem um pequeno problema nesse pedido do Granola. É que o dragão não era poderoso o suficiente para transformar ele no mais forte do universo. Então para isso meio que o Granola precisou sacrificar toda a expectativa de vida dele. E agora ele tem só mais 3 anos de vida. Depois eu vou me aprofundar um pouco mais nessa parte. O próximo capítulo já começa com o Goku treinando o instinto superior. Mas eu não sei dizer se é interessante o suficiente. Afinal é só o Whis repetindo que o Goku tem que arranjar o seu próprio instinto superior. Basicamente, para ele ficar mais forte, ele precisa conseguir usar o instinto superior na forma base, sem exatamente acabar se transformando. E aí a transformação mesmo de cabelo branco vai ser o último recurso dele. O Whis fala um pouco sobre o Granola e a gente vê que ele tá realmente muito mais forte. Tanto é que com o olho direito dele, ele consegue ver o Monaito de uma distância de uma montanha, basicamente. E eu não sei se eu falei antes, mas a raça dele tem esse negócio de que ele consegue enxergar muito bem com o olho direito. Falando um pouco sobre o Elec, eu curti que ele tem essa certa manipulação com o gás. Ele não é forte, então ele obriga o irmão usando os seus sentimentos. Me lembra um pouco alguns outros personagens que eu gosto. E quando eles encontram o Zuno, acaba que a Maki tem que dar um beijinho nele para ele poder responder as perguntas. E a pergunta principal que eles queriam saber é basicamente qual que é a fraqueza de Goku e Vegeta. E essa parte eu gosto muito porque a fraqueza deles é a Titi e a Bulma. Outra coisa interessante que é mostrada nessa cena é que o Goku só fica fora de casa quando a Titi deixa. Então se ela quiser que o Goku fique em casa é só ela chamar ele. Eu não gosto muito do fato do Goku ficar tanto tempo no palácio do Bills, mas pelo menos isso aí já ajuda um pouco. Só que ao voltar pra Terra eles são enganados pela Maki e pelo gordão, porque eles falam que o Granola é basicamente um vilão que diz que é o mais forte do universo. E pra enganar o Granola, eles falam que o Goku e o Vegeta são Saiyajins restantes. Então o Granola tá indo atrás de vingança e o Goku e o Vegeta estão indo lá pra ver se ele é o mais forte do universo. E depois de vários dias no luxo, o Goku e Vegeta finalmente chegariam no planeta cereal. E agora acontece o encontro tão esperado. Porém, nesse começo o Granola ataca de longe. Não só isso, mas ele é extremamente rápido, então eles não conseguem chegar perto o suficiente dele. Só que é claro, tinha que ter uma cena nerfando os personagens, né? O Goku levou um tiro no pescoço. Eu sei que é um tiro do Granola, mas ainda assim, né? Outra coisa interessante nessa luta é que ele tem técnicas muito parecidas com as dos protagonistas. Por exemplo, o Granola basicamente usa uma espécie de teletransporte. E ele também usa uma espécie de Hakai. Isso mesmo, o Hakai. Aparentemente, para você ser o mais forte do universo, você precisa ter o Hakai. Nós temos o Vegeta do Super sendo o Vegeta do Super. Ai, eu perco a paciência com esse cara. Mas pelo menos a luta do Goku contra o Granola é muito boa. É claro que nesse começo o Granola já moga o Goku na forma Deus, mas ele fez
faz isso porque ele tem uma habilidade muito legal, que nesse caso ele pode ver os pontos vitais do adversário dele, algo bem diferenciado em Dragon Ball. E a luta dele contra o Goku Blue também é muito boa, nós só temos um pequeno problema aqui. Árvore multiversal mais. Ah, mas Goten é pra ter impacto na luta. Ceboso. Depois de apanhar mais de 15 vezes pro Granola, o Goku decide finalmente usar o instinto superior, ou pelo menos a transformação de cabelo branco. E quando a gente pensa que o Granola finalmente tinha perdido, na verdade esse era um clone, com menos poder que o original. Então o clone se desfaz e o Granola simplesmente estompa o Goku instinto superior, já que o Granola estava de muito longe e chegou muito rápido. Então ele simplesmente pegou o Goku de surpresa. Além do mais, parece que o instinto superior perde a sua qualidade com o tempo que o Goku usa. Só que antes que o Granola pudesse matar o Goku, o Vegeta aparece. E eles têm até uma conversa interessante, onde o Vegeta explica que eles não têm nada a ver com o que aconteceu com o planeta. E na verdade, eles não trabalham com o Freeza já fazem anos e anos. Só que o Granola não quer saber, quer mandar os dois de Vasco de qualquer maneira. E a coreografia dessa luta é simplesmente muito boa e muito criativa. Inclusive tem algo que eu elogio bastante nos filmes do Z, que no caso é a luta dentro da água. Então meus parabéns, Toyotaro, aqui você cozinhou. E o Vegeta aqui, ele é bem inteligente, porque ele percebe que o Granola recebeu esse poder faz pouco tempo. Então ele não tá acostumado, logo não consegue usar todo o seu poder. Só que esse papo todo não adianta, porque o Granola começa a ficar irritado e ele dá um ataque num ponto vital do Vegeta. E aqui que nós temos uma cena extremamente lendária, onde isso mesmo, meus amigos, o instinto insuperável aparece. E sim, o nome oficial da técnica é instinto insuperável. E ela basicamente funciona como o inverso do instinto superior. Ou seja, enquanto o Goku no instinto superior acaba desviando, aqui o Vegeta tem que apanhar, porque quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. É uma técnica bem apelona, se você me perguntar. O Vegeta até mesmo muda de personalidade, fica meio loucão. Só que o Granola também começou a ficar meio biluteteia, porque ele tem essa inteligência artificial que fica nessa espécie de binóculos que ele tem na cara e ele simplesmente jogou ela fora. Porque ela tava falando justamente que talvez os Saiyajins não sejam tão ruins assim. E já que o Granola tá simplesmente humilhando o Vegeta, ele não tem nenhuma escolha a não ser tentar explodir o planeta com uma esfera de Hakai. E mesmo assim ele perde. Enfim. Concordam comigo? Pera aí, não se preocupa que a análise ainda não acabou. Como a saga Granola é uma saga muito grande, o áudio acabou ficando meio longo. Só que para trazer o vídeo todo editadinho, bonitinho para vocês, eu tive que separar em duas partes. Então o resto da análise provavelmente vai sair essa semana ainda. Enfim, espero que tenham entendido. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.